A paz do Senhor a você, querida família. Vamos mais uma vez juntos meditarmos na palavra de Deus. Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meus queridos, outra vez a nossa sincera gratidão por outra vez estarmos juntos aqui nesse canal, meditando na santa e bendita palavra de Deus. Minha gratidão a todos os senhores e senhoras que já se inscreveram no nosso canal. Isso tem sido de muita importância para nós. Você que ainda não se inscreveu, está chegando agora, faça isso também. E juntos, compartilhe, comente, deixe o seu like, porque assim nós vamos estar alcançando outros depois de nós. Vamos então meditar na palavra de Deus? Meus queridos, a história que nós acabamos de ler fala ou registra um dos momentos do ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele ia a caminho. O tempo que Jesus viveu aqui, ele sempre esteve caminhando, atendendo às necessidades dos homens que estavam sobre a face da terra. A Bíblia diz que nessa viagem de Jesus, versículo de número 38, diz que ele entrou em uma aldeia. Aldeia significa uma pequena povoação que é menor do que uma vila ou um vilarejo. É um lugar de pequenas famílias que moram naquela região. E no versículo 38 diz que nessa aldeia estava a casa de Maria e Marta, que eram irmãs de Lázaro. E esta família, a Bíblia diz que era amiga de Jesus. O texto diz: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. A Bíblia mostra que Marta é quem recebe Jesus. Versículo de número 39. A Bíblia mostra que ela tinha uma irmã por nome Maria, mas o recebimento, a recepção inicial foi dada por Marta. Exatamente por conta, talvez, do significado do seu nome, ou o seu nome veio exatamente significar por isso, por esta ação que ela teve com o Senhor Jesus. O nome Marta é um nome derivado do aramaico, Martã, que em inglês significa senhora ou dona de casa. Logo se entende que entre os irmãos, Marta parecia ter a liderança entre os três irmãos, porque era ela, Maria e Lázaro. E foi ela quem recepcionou Jesus. Foi ela quem, de início, deu a recepção ao Senhor Jesus naquele momento. No versículo de número 39, diz que ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Observe bem, Marta recepcionou Jesus.
Jesus entra e Jesus começa a falar. E Maria, que não aparece na recepção, Maria senta aos pés de Jesus e começa a escutar aquilo que Jesus estava a dizer. Afinal, não era toda hora, todo dia que Jesus estava ali. Elas não tinham todo dia, toda hora, a presença de Jesus naquela casa ou em sua casa. Maria, sabendo disso, ela procura aproveitar o máximo. E aqui eu abro um parênteses para dizer que, assim como elas tiveram a oportunidade de receber Jesus em casa, e não perdeu a oportunidade no caso de Maria, ela tentou aproveitar o máximo de Jesus, o tempo que Jesus estava ali. Eu abro esse parênteses para dizer, queridos, que nós também não devemos perder tempo. Se Deus está nos dando tempo para ouvir Jesus, para escutá-lo, para servi-lo, para dedicar a nossa vida a Ele. Porque ela, Maria, poderia não ter aproveitado como aproveitou aquele momento em que Jesus estava na sua casa. Isso é um privilégio. Quantas vezes nós perdemos oportunidades tão grandes? Oportunidades que envolvem a nossa vida espiritual, a vida profissional, às vezes a vida em família, entre amigos, no emprego, enfim. As oportunidades vêm e muitas das vezes falta em nós sabedoria, inteligência para aproveitar as oportunidades. Quantas pessoas você já conheceu ou conhece que reclamam ou lamentam hoje por não ter aproveitado a oportunidade em alguma área de sua vida? Apareceu, mas não aproveitou. Há coisas que se repetem, há coisas que vêm uma, duas, três vezes. Seria como a chuva de ano a ano, todo ano a chuva vem. Mas se for um período que a chuva demore, como no caso, demore anos, como foi no caso dos dias do profeta Elias, que a Bíblia diz que passou 7 anos sem chover. Com essa comparação, eu quero mostrar aos senhores, às senhoras, que a oportunidade, ela pode ser repetida, mas ela pode demorar ou nunca mais acontecer. E se perder ela, perdeu, não tem mais como rever isso. Marta recebeu Jesus em casa, porque parece, como eu disse, ser a líder entre os 3 irmãos. Mas no versículo 39, Maria não aparece nos pés de Jesus. Eu digo, Marta não aparece nos pés de Jesus, e sim Maria, ouvindo as palavras do Senhor. Aí no versículo de número 40, Marta, percebendo que sua irmã estava nos pés de Jesus, ouvindo suas palavras, no 40 Marta diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Observe bem uma coisa: enquanto Maria ouvia Jesus, Marta estava, a Bíblia diz, distraída com outras coisas. Aí vem a pergunta: será que Maria estava fazendo alguma coisa que não devia? Será que Maria estava, ou Marta estava fazendo alguma coisa inconveniente? Claro que não. Não estava, porque ela vem a Cristo pedir que o Senhor mande que a sua irmã Maria vá ajudar ela. O que era que Marta, na verdade, estava fazendo? Ela estava cuidando da casa, afinal, ela estava querendo dar o seu melhor materialmente a Cristo, pois estava na casa dela o Senhor Jesus. Já havia recepcionado, agora queria, quem sabe, talvez fazer uma alimentação para Jesus, arrumar a casa, porque pelo que parece Jesus não avisou que ia, ela não sabia que ele ia comparecer, parece ter chegado ali de repente.
Queridos, o que Marta estava fazendo e preocupada para que sua irmã fizesse é o que toda boa dona de casa se preocupa em fazer, arrumar a casa. Mas, queridos, o que eu extraio daqui desse versículo 40 é que para todas as coisas há um tempo. Jesus não estava incomodado se alguma coisa precisava se arrumar dentro de casa. O momento de arrumar a casa poderia deixar-se para depois. As coisas, os afazeres do lar poderia se deixar para se fazer depois. E aqui eu digo que muita gente, às vezes, em nome dos afazeres, do trabalho, eles deixam de servir ao Senhor como deviam servir, ou seja, ocupa todo o tempo de sua vida e não sobra um tempo para sentar para ouvir a voz do Senhor. Eu vou encerrando esse vídeo aqui. Amanhã nós vamos voltar ainda a falar no versículo de número 40. Vamos começar a falar do número 40, porque pretendo ainda extrair alguns pontos importantes aqui para a nossa vida. Mas para concluir de fato o nosso vídeo de hoje, veja a disparidade de Maria em relação a Marta, ou de Marta em relação a Maria. Marta estava errada? Não. Maria estava errada? Não. Maria estava certa em ouvir o Senhor Jesus. Marta estava certa em cuidar da casa. Mas cada coisa tem que ter sua prioridade. E o que nos parece, biblicamente, pela resposta de Jesus que veremos no vídeo de amanhã, não era prioridade cuidar da casa naquele momento, senão sentar para ouvir o Senhor Jesus. Que esta lição fique também para nós, amados. Que nós possamos saber que hora trabalhar, que hora estudar, que hora ir ao lazer, que hora cuidar dos nossos afazeres, mas não esquecendo, nem atropelando e nem cancelando o tempo que nós devemos prestar o culto ao Senhor. Adorar ao Senhor, estar na casa de Deus adorando a Ele. Deus abençoe você, a sua querida família, e como em todos os vídeos, nós vamos estar orando neste momento. Eu vou orar por você, por sua família, aonde você estiver, tá bom? Você pode orar comigo, seja no seu carro, seja no seu setor de trabalho, você que talvez está trabalhando de guarda neste momento, de segurança. Deus vai visitar você aonde você estiver, no hospital, no trabalho, enfim. Vamos orar então? Querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, nossa gratidão, Senhor, pela noite que passou, o novo dia, este domingo maravilhoso que o Senhor nos tem dado. Querido Pai, te dou graça pela oportunidade de falar a Tua palavra outra vez. Abençoa todos que estão ouvindo, Senhor, esta palavra, outros que ainda ouvirão. Eu quero te pedir por todos. Deus, faça com que esta meditação chegue muito distante a muitas outras pessoas. Pois o nosso desejo, meu Deus, é ajudar o teu povo, ajudar os amigos, ó Senhor, a dar prioridade a ti. Que o Senhor possa encontrar, Senhor, o espaço prioritário em todos nós, pois és mais importante do que qualquer coisa nesta vida. Abençoa, meu Deus, a tua igreja, em nossa cidade, no nosso Brasil, no mundo, Senhor. E abençoa as escolas bíblicas dominical, que está funcionando em todo esse Brasil, meu Deus. Abençoa nossas lideranças espirituais. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa aqueles que estão a trabalho neste momento, seja em que setor for. Põe a tua mão abençoadora. Aqueles, meu Deus, que estão internados, desenganados pela medicina, faz um milagre, Senhor, mostra-te para eles com poder. Oh, Senhor bendito, aqueles que estão tristes,
os viúvos, as viúvas, os órfãos, aqueles que estão de luto, chorando o luto, a perca do seu ente querido. Leva-lhes consolação. Abençoa nossa família, Senhor. Abençoa nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, nossos idosos, novos convertidos. Meu querido Pai, abençoa o nosso Brasil. É no nome de Jesus que eu te peço, Senhor, por todos estes, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe você e família. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e vamos fazer com que esta palavra chegue a muitos outros depois de nós. Até o próximo, se Deus quiser.